Muito bem. Então, outra vez nós vimos pela primeira vez as casas astrológicas. Vimos o ascendente, o descendente. Vimos que cada casa indica um setor da vida. Portanto, os planetas assumem diferentes significados dependentemente da casa astrológica onde é que eles caem. E vimos também que o ascendente representa o ponto no céu que está a surgir no momento do nascimento e o descendente é o ponto no céu que está a descer. Claramente, por analogia, o ascendente, sendo o ponto que está a surgir no momento em que nós estamos a surgir na vida, ou seja, estamos a nascer, rappresenta simbolicamente o sujeito do mapa astral, do mapa natal. Ah, os significados das casas, as casas são muito, muito importantes. Então, os significados elementares das casas devemos saber. Mas não se preocupem se logo no começo não se lembram todos os significados. Eu queria fazer um curso de astrologia horária, logo que for possível, onde mesmo o significado destas casas é incrivelmente importante a astrologia horária é muito útil para aprender estas noções, os significados das casas, é mesmo uma chave da astrologia. Portanto, não se preocupem se no começo, nestas duas, três aulas que faltam até junho, não conseguem compreender todos os aspectos, todos os significados possíveis das casas. Agora, eu queria responder também às perguntas de Susana, pelo menos algumas delas. Ela disse, ah, hum, primeiro lugar, quais são os campos, quando eu faço um mapa astral, como é que posso fazer um mapa astral no programa que o Daniel aconselhou? Então, este eu vou anexar agora, daqui a breve, eu vou anexar um vídeo de como é que podemos fazer um mapa astral. Assim que vocês podem fazer para todos os vossos amigos, familiares, o mais que fizerem, o melhor. A segunda pergunta é: qual é o primeiro passo de todos a ter em conta quando olho pelo meu mapa astral? Esta é uma ótima pergunta. E eu sei, porque eu passei também por esta fase anos atrás. Há uma fase onde há muitas noções, mas é difícil coordená-las entre um com os outros e começar de uma forma com o mapa astral faz um efeito horizonte, ou seja, onde a nossa é difícil começar. Então, um bom jeito para começar é simplesmente fazer uma análise geral, como nós já fizemos. Ou seja, analisar o Sol, Marte, pelo aspecto da vontade. Depois, os sentimentos com Lua e Vênus. E depois, a mente com Mercúrio e Saturno. Este já é um começo, ok? Claramente, nós agora temos também as casas. Portanto, em primeiro lugar, com uma análise geral, nós temos uma ideia geral da pessoa. Quais são os elementos fundamentais? Quando nós utilizamos as casas, como o ascendente, descendente e as outras casas, estas casas não vão mudar os significados que nós já encontramos com a análise geral. Portanto, se houver uma conjunção muito forte, esta conjunção, de uma forma ou de uma outra, manifesta-se. É só olhar em que setor, em qual das casas esta conjunção acontece, nós já sabemos qual é o setor da vida onde esta conjunção atua mais. Não será o único, ok? Mas, no específico, mais do que nos outros, será naquele setor. Além deste jeito de analisar, que é um jeito básico, as casas analisam-se também de uma forma um pouco diferente. Ah,
Um elemento fundamental na análise do próprio mapa astral é também o ascendente e o planeta que domina o ascendente, ok? Ou seja, aquele que chama-se o regente do ascendente. Ou seja, o planeta que está domiciliado no signo onde começa uma casa, este planeta chama-se o regente da casa. Este será um assunto que nós iremos ver um pouco mais à frente, acho talvez na próxima aula, e que é fundamental pela astrologia horária. Para cada casa, nós devemos saber qual é o regente, ou seja, o planeta que domina esta casa. No específico, quando nós temos o ascendente num signo, o planeta que rege o ascendente, seja o planeta que está domiciliado no signo do ascendente, por exemplo, se eu for ascendente Leão, será o Sol. Se eu for ascendente Virgem, será Mercúrio. Este planeta é um significador do caráter, representa a pessoa. Portanto, a casa onde este planeta encontra-se, o signo onde este planeta encontra-se, todos estes são pontos muito, muito importantes para analisar. Além disto, nós iremos ver, não sei se neste curso, talvez algumas coisas iremos ver neste curso, mas com certeza depois do curso de astrologia horária, iremos ver algumas boas práticas para a análise de um mapa astral. Ou seja, por exemplo, eu quero analisar um mapa astral. É como dizer eu quero saber a vida de uma pessoa. Ok, muito bem. Não é simples dizer a vida toda de uma pessoa, resumir em poucas palavras. Não é tão simples. Também porque a pessoa mudou no curso da vida. Mudou quando era pequena, depois cresceu, houve mudanças de pensamentos. Portanto, não é tão simples. Mas geralmente, por exemplo, uma pessoa pode querer aprofundar um setor da sua vida. Por exemplo, pode ser o setor, não sei, financeiro. Ok? Então, como é que se faz? Analisam-se as casas que estão relacionadas com o setor financeiro. Em primeiro lugar, da um ponto de vista de análise geral, sem as casas, uma boa sorte pode ser relacionada com Júpiter. O dinheiro pode ser relacionado com a Lua. Mas, no específico, com as casas, a segunda casa está relacionada com o dinheiro ganhado. A oitava casa, com o dinheiro herdado. Ou seja, com as herdades. Ou também com o dinheiro do partner. A casa 10 está relacionada com o trabalho. E a casa 5, por exemplo, com as especulações financeiras. Portanto, analisando estas quatro casas, se houver planetas, que planetas houverem, podemos ter uma ideia em geral do setor financeiro desta pessoa. Mas tudo isto vai ser tratado num curso apósito, pois aqui estamos mesmo ainda a aprender as bases, ok? Mas já com as bases, algumas coisas podemos ver e analisar. Agora, portanto, eu espero de ter respondido à tua pergunta. Em primeiro lugar, uma análise geral, ver as conjunções, os aspectos fundamentais, depois analisar as casas, dependentemente da o que é que tu queres aprofundar. Portanto, seria melhor ter uma ideia de um setor da vida que tu queres aprofundar. Terceira pergunta mais interessante. Tendo em conta que os astros inclinam, mas os homens com Deus ultrapassam as suas influências, qual é o primeiro passo para nós alinharmos com o caminho correto? Esta é uma ótima pergunta. Ótima pergunta, Susana. O ponto qual é? Em primeiro lugar, é compreender efetivamente quais são os nós fundamentais do próprio mapa astral. Ou seja, cada mapa astral tem vários planetas que são mais. Alguns destes são mais importantes, outros são menos importantes. Ou seja,
Todas as pessoas, quando nasceram, tinham Vênus em algum lugar, Marte em algum lugar, mas não necessariamente estes planetas são particularmente relevantes pela vida deles. Por exemplo, por uma artista, Vênus é muito, muito importante. Mas por uma pessoa que não tem nenhuma, nenhum aspetto artistico é meno importante. Uh, por um desportista ou um guerreiro, Marte é muito importante. Por um que não tem. Não, Marte pode ser meno importante, ok? Ou no específico, Saturno, por exemplo. Ok? Estes planetas, em geral, todos os planetas são essencialmente importantes, mas não necessariamente com o mesmo peso, ok? Então, há alguns planetas que na vida de uma pessoa são particularmente importantes. Algumas configurações e outros que são não particularmente relevantes, simplesmente acabam para ser presentes e essencialmente não são relevantes. Então, em primeiro lugar, é necessário compreender quais são as configurações que uma pessoa tem do próprio mapa astral que são particularmente relevantes. Por exemplo, se uma pessoa tiver Marte e Netuno juntos, esta conjunção é uma conjunção muito forte. Uma conjunção muito forte e, em geral, é uma conjunção maléfica. Ok? Portanto, isto quer dizer uma inclinação, uma predisposição a algumas coisas que não são tão boas, ruins, ok? Acontecimentos, ok? Então, como é que podemos resolver? Em primeiro lugar, devemos compreender como é que esta conjunção atua, ok? Portanto, devemos ver mesmo nos pormenores os mecanismos com que esta conjunção atua. E tendo bem presente esta ideia, ver em si mesmo como esta conjunção atuou no passado. Por exemplo, Marte e Netuno, por exemplo, é desconfiança, traição, desilusão. Uma pessoa que pode ficar desiluída de outras pessoas. Uma tendência, por exemplo, ao isolamento, a afastar as pessoas porque fica desiluída das outras pessoas. Ok? Por quê? Porque Marte e Netuno está a fantasia. Então, Netuno gera as ideias, ok? As ideias, uma pessoa pode se fazer ter algumas expectativas sobre outras pessoas, ok? E Marte dinamiza este processo fantástico, portanto, chi tem esta conjunção pode ter uma grande fantasia, mas que também pode produzir uma ideia de como é que os outros deveriam se comportar ou fazer. E, portanto, quando eles não fazem, fica desiluída e sente como uma traição destas pessoas na sua. Então, o que acontece é que esta pessoa afasta-se de todos os outros. Por quê? Porque sente-se traída pelos outros. Então, compreendendo bem este mecanismo de como é que atua esta conjunção, nós podemos ver na nossa vida os momentos específicos em que esta conjunção atuou. Por quê? Porque todas as vezes que Marte ou Netuno fazem um aspecto com esta conjunção de nascimento, então estes aspectos potenciais manifestam-se. Manifestam-se e, portanto, a pessoa começa este mecanismo. Okay? Então, quando eu compreender como é que esta conjunção atuou na minha vida, em vários elementos, vários episódios passados, então eu sei também, olhando pelas efemérides, ou seja, olhando pelos planetas no futuro, quando é que esta conjunção vai atuar e vai
gerar este mesmo mecanismo. Então, eu o que é que devo fazer? Sabendo os períodos, naqueles períodos em que estes planetas vão sugerir estas reações emocionais, eu devo ficar, devo reconhecer e impedir de reagir como os astros inclinam. Então eu devo, naquela altura, tudo será contrário. Tudo será direcionado para que eu possa zangar-me, ficar desiludido, com todas as condições, serão as condições melhores possíveis, tão de parecer objetivas, essencialmente. Mas, naquela altura, eu não devo reagir. Devo ficar imperturbável. Imperturbável. Sem nenhuma reação. Pelo menos pelos 2 meses em que acontece esta conjunção. Okay? Portanto, eu devo ficar tranquilo e não ter uma participação emocional. O problema de tudo, o problema do karma, o que se chama karma, está relacionado com uma participação emocional. Pode acontecer tudo, mas se não houver uma participação emotiva, então todas as cargas que eu gerei no curso do tempo descargam-se através de alguns eventos específicos, mas depois estas cargas são descarregadas e não há nada. É como um condensador. Daquele momento não há problema. Eu posso começar de novo. Mas quando acontecer um acontecimento específico, eu dramatizo com toda a minha carga emotiva, a situação, então, no enquanto está, por um lado, a descarregar-se esta carga, por outro lado, eu vou carregar aquele que será no próximo ciclo o que vai acontecer. Portanto, o ponto fundamental é resistir e não participar emocionalmente e não carregar novamente o, uh, a conjunção. Agora, não é tão simples. Ou seja, com certeza, este é o jeito, é um dos jeitos. Se vocês lerem o caderno número 21 sobre as bases da astrologia iniciática pessoal, há também outros jeitos, ou seja, meditações específicas da fazer em alguns períodos, quando as configurações celestes foram boas. Este pode ser um outro assunto para analisar. Mas, em geral, quando os astros foram numa situação, numa configuração negativa, é muito, muito difícil resistir a ser imperturbáveis, resistir aos acontecimentos. Porque, porque, em geral, se não se descarga numa direção, descarga-se numa outra direção. Mas o ponto é tentar, o mais que vocês conhecerem a astrologia, a configuração, como esta configuração atua na vossa interioridade, é o mais fácil. Na vossa interioridade ou também na vossa exterioridade, com os vários acontecimentos, doenças ou qualquer coisa, o mais que vocês saberem, o mais que torna-se fácil reconhecer e resistir, pelo menos no período mais duro. Eu acho que mais à frente no curso vai se tornar mais fácil. Mas o ponto mais fácil de distinguir, compreender quais são as conjunções, os aspectos mais importantes, que são aqueles sobre os quais nós devemos trabalhar, ok? Talvez mais à frente vamos novamente voltar sobre este assunto. Esta foi uma ótima pergunta. Agora, eu queria fazer com vocês este exercício, que é
um exercício de simplesmente para nos familiarizar com as casas. Então, esta é a folha 1, onde temos Mercúrio no Carneiro, na sétima casa, Vênus no Carneiro, na sétima casa. Temos a Lua em Caranguejo, na sétima casa, e Marte no Caranguejo, na sétima casa. Depois temos Marte e Saturno no Caranguejo, na sétima casa, e Marte e Saturno em Capricórnio, na primeira casa. Então, vou deixar para vocês o tempo necessário para analisar estas 6 configurações, ok? E depois vamos corrigi-las juntas. O que é que vocês devem fazer? Em primeiro lugar, pensar, ok, Mercúrio no Carneiro, o que é que pode ser? Pode ser, por exemplo, pode ser muitas coisas, mas pode ser uma pessoa jovem, ardimento, com muita criativa, muito rápida, que fala muito, um pouco polêmica. Muito bem. Se for na sétima casa, então esta pessoa representaria o partner do sujeito, não será o sujeito. Então podemos dizer, ok, este pode ser uma mulher simpática, mas também um pouco polêmica, ok? Então podem fazer com os vários aspectos e depois vamos corrigi-los juntos, ok? Até já.
Muito bem, vamos corrigir este exercício. Então, nós dissemos Mercúrio no carneiro, pode ser. Vamos supor que o sujeito seja um homem e portanto, o partner, ou seja, na sétima casa será, neste caso, Mercúrio no carneiro, uma mulher jovem, pequena, simpática, que fala muito rápido, porque Mercúrio está em carneiro, também pode falar inglês, um pouco polêmica. No enquanto, se for representada, a mulher dele foi representada da Vênus no carneiro, então como é que será? Será diferente, será muito mais passional, ok? Vênus no carneiro não é muito bem posicionada, ok? Porque está em exílio, mas também quer dizer uma mulher muito com fogo, portanto, passional, ok? Se na sétima casa tivermos Lua em caranguejo, então, desta vez, a mulher deste sujeito será muito mais maternal. Desta vez, a Lua em caranguejo está muito bem porque é o domicílio, portanto, será doce, será compreensiva, com, com cuidará dele como se fosse uma mãe. Se, pelo contrário, for representada por Marte em caranguejo, então, neste caso, Marte, em primeiro lugar, está em exílio, em caranguejo. E, portanto, aqui dá a ideia de uma pessoa com um estresse, sendo Marte, Marte e Lua um estresse emotivo, emocional. Então, pode ser uma mulher com que ele se zanga, por exemplo, ou muito estressada e irritada, muito fácil para se irritar. No enquanto, se também houver junto Saturno, Marte em caranguejo, são ambos. Saturno está em exílio. Marte está em queda em caranguejo, não está em exílio, está em queda ainda pior. Então, aqui pode ser uma interrupção de casamento, ou talvez de uma quebra da relação, ou algo vamos dizer, sim, uma quebra da relação. Por exemplo, a sétima casa representa também os inimigos, os processos, as associações. Neste caso, poderia ser um processo particularmente ruim, particularmente duro. Se, pelo contrário, Marte e Saturno foram no ascendente em Capricórnio, desta vez, Saturno e Marte serão Saturno em domicílio e Marte em exaltação e representam o sujeito. Marte e Saturno é uma conjunção que não é tão boa, mas sendo Saturno e sendo Marte em domicílio e em exaltação, então, neste caso, não necessariamente atua de forma ruim. Pelo contrário, será algo de um propulsor desta pessoa, que pode fazer, por exemplo, pode fazer artes marciais, uma pessoa com muita força, muita força, ok? Muito bem, agora que corrigimos este exercício, vamos ver novamente um outro exercício similar, que é este outro folha, onde temos Mercúrio em Carneiro, mas desta vez na terceira casa. Lua, Vênus em Touro, mas desta vez na quinta casa. Lua em Caranguejo na quinta. Marte em Caranguejo na quinta.
Marte e Saturno na nona casa em Caranguejo e Marte e Saturno na quarta casa em Capricórnio. Então, vamos ver o que é que vocês podem encontrar sobre estas configurações e podem escrever nos comentários tudo o que vocês pensaram e vamos corrigir daqui a poucos.
Muito bem. Vamos ver tudo o que nós podemos pensar em relação a Mercúrio no carneiro, a Mercúrio no carneiro na terceira casa. Então, a terceira casa, que é a que corresponde? Corresponde aos vizinhos, aos irmãos, às cartas, às escritas, aos estudos, aos pequenos estudos, às pequenas deslocações. Portanto, Mercúrio no carneiro pode ser, por exemplo, um irmão mais pequeno, mais jovem, muito polêmico, um, que fala inglês, por exemplo, ou alemão ou japonês. Pois os alemães, os ingleses, os japoneses estão regidos pelo carneiro. Mas vamos supor, pode ser também uma rapidez nas deslocações ou um uh, estudo de línguas relacionadas com os países do carneiro. Pode ser uma paixão pela fala alemã, por exemplo. Pode ser cartas, ok? Ou breves deslocações muito rápidas, frequentes e muito rápidas, por exemplo. O Vênus em Touro na quinta casa pode representar a filha deste sujeito. Então, como é que vocês descreveriam esta filha? Como Vênus em Touro. Vai ser uma menina linda, que gosta de vestir de rosa, gosta de cantar, gosta de arte, muito doce, todas as características de Vênus em Touro. O que é importante compreender é que as pessoas que vocês veem do mapa astral de uma outra pessoa representam não como estes são em sentido absoluto, mas como o sujeito relaciona-se com estes. Então, neste caso, será o sujeito que vê a filha desta forma. Não é necessariamente que a filha seja, no sentido absoluto, assim. Ok? Neste caso, temos a Lua na quinta casa, em Caranguejo, então será sempre uma filha, mas desta vez será uma filha mais doce, mais materna. Ele tem uma relação com a filha, talvez como se fosse um aspecto muito maternal, ok? Portanto, será a filha que cuida dele muitas vezes. Neste caso, na quinta casa, temos Marte em Caranguejo. Então, pode ser ou um filho ou também uma filha, mas desta vez uma filha e, com muito estresse, muita tensão emotiva. Muita tensão emotiva. Se nós analisarmos Marte, Saturno na nona casa, a nona casa o que rappresenta? A nona casa rappresenta os sonhos, as viagens, a espiritualidade, a religião. Portanto, o que é que pode representar isto? Pode representar um sonho ruim, sim, com certeza. A interrupção de uma viagem que não tem um problema. Portanto, por exemplo, pode ser um acidente na viagem. Uma pessoa que tem estas conjunções é melhor ficar cuidada quando viaja no estrangeiro. Também pode ser interrupção ou ruptura na religião, ok? Portanto, uma mudança de fé, por exemplo. Uma mudança de fé geralmente é dada da Mercúrio na nona casa, mas neste caso temos uma interrupção, uma quebra. Se Marte e Saturno for em Capricórnio, mas na quarta casa, então desta vez este Marte e Saturno, esta interrupção, atua-se principalmente com a família. E será o pai desta vez que representa este Marte e Saturno. Portanto, um pai muito severo, muito duro, que também
pode, pode bater no sujeito, com muito controlador, muito severo, ok? Então, como vocês veem, as mesmas configurações, dependentemente do setor da vida onde caem, da casa, podem significar muitas coisas diferentes. Num caso, tínhamos o partner, que era representado da Mercúrio no Carneiro, desta vez temos o irmão. Ou também pode ser, por exemplo, um vizinho. Antes tínhamos o partner e aqui temos a filha. Claramente depende, ok? Portanto, com as casas é muito mais fácil ir no específico. Mas claramente sempre qualquer planeta, independentemente das casas, manifesta-se de uma forma ou de uma outra no mapa astral da pessoa original, ok? Então, agora vamos ver um, ah, vamos ver o mapa astral de uma pessoa que vocês claramente conhecem, mas não sabem que é. Ok? Portanto, utilizem este, uh, esta folha e vamos ver os planetas desta pessoa. Vamos, em primeiro lugar, fazer uma análise geral desta pessoa. E depois vamos inserir aqueles que são o ascendente, o descendente, as várias casas. Então, esta pessoa tem o Sol a 13 graus do Capricórnio. Sol a 13 graus do Capricórnio. A Lua a 2 graus do Caranguejo. Ok? Mercúrio a 21 graus do Sagitário. No enquanto Vênus está a 27 graus do Aquário. Depois, Marte está a 7 graus do Touro. No enquanto Saturno e Júpiter estão a 14 graus. Júpiter. E Saturno a 19 graus dos Peixes. Urano está a 15 graus do Escorpião. Netuno está a 0 graus do Sagitário. E Plutão a 3 graus dos Gêmeos. O nó ascendente a 9 graus da Balança. Muito bem. Então, este é o mapa astral. Vamos, daqui a poucos minutos, vamos corrigir juntos. Vocês tentem de proceder como nós estamos treinados. Deste jeito didático, ou seja, ver antes Sol e Marte pelo aspetto da vontade, depois Vênus e Lua pelo aspetto sentimental, Mercúrio e Saturno pelo aspetto intellettivo, para ter uma ideia geral. E depois vamos corrigi-lo juntos. Até já.
Muito bem, vamos ver muito simplesmente alguns aspectos desta pessoa. Então, no aspetto da vontade nós temos, esta pessoa tem Sol em Capricórnio e Marte em Touro. Então, o que é que temos? Temos uma vontade Sol em Capricórnio, então há uma facilidade na concentração. Marte em Touro está em Trígono. Portanto, temos uma vontade e uma ação que estão coordenadas entre eles. E Marte em Touro, o Touro é um signo de terra, fixo, portanto, embora seja em exílio, mas neste caso tem um trígono do Sol, portanto, é uma pessoa que consegue, muito volitiva, muito concentrada, quase filosofica, claramente, mas que consegue focar-se e a realizar. E realizar. Applicada essencialmente à matéria, ao aspetto fisico. Ok? Iremos ver di che forma. Da um ponto de vista sentimental, o que é que temos? Temos Lua, portanto, Lua está em Caranguejo, está bem, está em domicílio, portanto, da um ponto de vista emotivo, uma pessoa sem problemas. Também temos Vênus está em Aquário, no 27º grau do Aquário. Então, neste caso, é um amor também por um ideal. Ok? O Aquário representa o aspetto idealista, aspetto da liberdade, e Vênus aí representa mesmo um aspetto, como se diz, ideal um amor ideal desta pessoa. Mercúrio está em Sagitário, portanto, uma facilidade, está em exílio, Mercúrio em Sagitário, mas também representa a capacidade de passar de um assunto a outro, ok? De viajar mentalmente. Pois o Sagitário representa as viagens, as viagens. Saturno está junto com Júpiter. Esta é verdadeiramente uma boa conjunção. A conjunção Saturno-Júpiter é uma conjunção típica dos cientistas, da alta ciência. Por quê? Porque Júpiter rappresenta a fé e Saturno rappresenta a ciência. Portanto, quando juntam-se, isto quer dizer a alta ciência. A ciência verdadeira que junta a fé e a sabedoria. Ok? Então, os outros planetas são essencialmente ininfluentes, pelo menos por enquanto. Por quê? Plutão não faz aspectos, a não ser com Netuno. Há este aspecto forte entre Plutão e Netuno. Os aspectos de Plutão e Netuno representam o poder de autotransmutação, ou seja, de se impor uma mudança, uma transmutação. Mas, além disso, Urano, embora seja... Urano está em trígono com Júpiter e Saturno, mas, além deste trígono, não é particularmente relevante. Ok? Agora, vamos adicionar aqueles que são as casas. E o ascendente está a 5 graus do Escorpião. Ok? O meio do céu está a 18 graus do Leão. Ok. Agora, já isto é importante, ou seja, simplesmente destes dois pontos, nós podemos dizer que Urano, que não era particolarmente relevante até agora, torna-se
incrivelmente relevante. Por quê? Porque está conjunto ao ascendente. Então, Urano, neste caso, representa mesmo ele. Ele, a personalidade dele será representada por Urano em Escorpião, trígono a Júpiter e Saturno. Ok? Vamos em frente, temos a segunda casa a 2 graus do Sagitário. Portanto, a oitava casa será 2 graus dos Gêmeos. A terceira casa é a 8 graus do Capricórnio. Portanto, a nona casa será a 8 graus do Caranguejo. A casa 11 a 21 graus da Virgem. E, portanto, a casa 5 será a 21 graus dos Peixes. No enquanto, a casa 12 será 15 graus da Balança e, portanto, a casa 6 a 15 graus do Carneiro. Ok? Entanto, portanto, aqui temos a primeira casa, que começa em Escorpião, até a cúspide da segunda, o começo da segunda casa, que está ao Sagitário. Portanto, temos na prima casa Urano e Netuno no começo da segunda. Por quê? Porque agora iremos ver. Depois a terceira casa está em Capricórnio, a quarta começa em Aquário até os Peixes, e assim sendo. Ok? Então, agora tentando analisar os vários aspectos, podemos fazer algumas perguntas. Por exemplo, qual é, segundo a vossa opinião, os pontos de força desta pessoa? O que é que ele deveria fazer? E depois vamos ver algumas coisas. Ok? Ok. Até já.
Muito bem. Então, o que é que poderia fazer esta pessoa? Em primeiro lugar, nós dissemos esta conjunção Júpiter-Saturno é uma conjunção muito especial e típica dos cientistas. Não é que todos aqueles que têm Júpiter e Saturno juntos são cientistas, mas esta conjunção inclina à ciência. Então nós devemos proceder como um detetive, ou seja, como um pesquisador, tentar de ver se esta pessoa pode efetivamente ser um cientista. Vocês como é que procederiam? Em primeiro lugar, podemos dizer que, do ponto de vista de Saturno, com certeza, junto a Júpiter, é uma inclinação à ciência. Também temos o fato do Sol. O Sol está em Capricórnio, portanto, esta é uma pessoa concentrada, com tendências filosóficas, e mais este Sol está em sextil a esta conjunção Júpiter-Saturno. Portanto, esta pode ser algo à vontade, pode perseguir esta ideia da ciência. O sujeito mesmo está representado pelo ascendente que tem Urano em Escorpião. Urano em Escorpião é em exaltação. Portanto, é uma pessoa que mesmo quer ir além das aparências, pode ser representado como uma pessoa genial, sendo Urano em exaltação em Escorpião ou ascendente, que está em trígono a esta conjunção. Portanto, ele, representado por Urano como um gênio, favorece o desenvolvimento desta conjunção Júpiter-Saturno, que está na quinta casa. Okay? Portanto, o que é que poderia fazer esta pessoa? Poderia ser um cientista? Com certeza poderia ser um cientista. Este Júpiter-Saturno na quinta casa, nós dissemos que a quinta casa representa os filhos. Mas, aqui é importante, não representa simplesmente os filhos físicos, mas também as obras, os filhos espirituais. Portanto, neste caso, nós podemos dizer que esta pessoa produziu uma obra muito importante no âmbito da ciência. Ou seja, esta conjunção Júpiter-Saturno, sendo na quinta casa, representa essencialmente a sua obra científica produzida por ele. De fato, não sei se vocês já repararam que podia ser esta pessoa, de fato este é o mapa de Isaac Newton. E, portanto, claramente de um dos mais famosos cientistas de todos os tempos, e esta, com certeza, é a obra científica de Isaac Newton. Ele está representado por Urano, um gênio, a 15 graus de Escorpião. O grau 15 do Escorpião, nós vimos também outra vez, é chamado a agulha do Escorpião, é um ponto, a metade de um signo fixo, é um ponto muito importante. Também o Sol, a 15 do Capricórnio, que mais está em sextil a Urano. Então, uma personalidade que age de suporte à individualidade, ou seja, à vontade, para realizar a sua obra, com toda a força, toda a energia, todo o dinamismo necessário e a teimosidade típica de Marte em Touro. Depois aqui temos várias outras coisas, mas é claro que esta configuração, estes aspectos, Sol, Urano, Júpiter, Saturno, o trígono com Marte, são os aspectos mais importantes deste mapa. Os outros, sim, também são relevantes se nós vamos analisar, mas essencialmente
comparados com estes outros aspectos, são muito, muito secundários. Ok? Então, eu acho que por hoje podemos terminar aqui, mas como tarefas para casa, eu queria que vocês fizessem alguns mapas astrais de vossos amigos ou parentes, familiares, ah, de que vocês querem. Ok? Simplesmente para treinar e ver como estes planetas, estas configurações atuam em pessoas que vocês já conhecem. Ok? Se vocês tiverem perguntas, é só escrever num comentário deste vídeo ou também no grupo de Facebook ou também no grupo de WhatsApp. E vamos responder. Ok? Até a próxima. Tchau. Muito bem, vamos ver como é que se faz um mapa astral. Simplesmente há vários sites na net. Eu vou aconselhar este, é argentovivo.net. Se vocês vão neste site, aqui esta é a primeira página do site, há vários astrologia horária, sinastria, astrologia mundial, mas nós vamos fazer astrologia natal, portanto birth chart, e aparece esta página onde vocês podem escrever Mozart, por exemplo. Nós vamos fazer um mapa astral de Mozart, que nasceu no dia 27 de janeiro 1756, a hora às 20 horas, e na cidade de Salzburgo, na Áustria. Na domificação nós vamos ficar com Plácidos, há várias coisas, fuso horário, mudança de calendário, todas estas coisas são automaticamente geridas por este site. Então para nós é simplesmente fazer calculate, e aqui temos o mapa astral de Mozart, com os dados. Também aqui está evidenciado mais do que nós queremos, porque pois, no nosso curso nós não vemos a lua preta, nem vemos a parte de sorte, portanto podemos, clicando no símbolo, isto tira-se. Se nós queremos analisar um planeta, é só clicar e vamos evidenciar os aspectos que também estão evidenciados aqui. Este é um jeito muito simples, muito útil para fazer uma mapa astral. Estas são estrelas. O site evidencia as estrelas que estão juntas são um dos planetas. E pronto, agora vocês já podem fazer todos os mapas astrais que querem, também de vocês ou dos outros vossos amigos. E também agora interpretá-los.